E aí galera do Papo de Cinema, tudo bem? Eu sou o Marcelo Miller e hoje vim aqui dar o papo pra vocês sobre Mário de Andrade, o Turista Aprendiz, que chega no dia 27 de março aos cinemas brasileiros. Ele fala sobre Mário de Andrade, um dos ícones do modernismo brasileiro. Mas, Marcelo, o que é o modernismo? É um movimento artístico que surgiu na segunda década do século XX no Brasil e que tem como grandes expoentes o próprio Mário de Andrade, mas Anita Malfatti, Di Cavalcante, Heitor Villa-Lobos, só gente casca grossa. E talvez você não esteja associando o nome à pessoa, mas Mário de Andrade é o autor de Macunaíma, um dos nossos grandes livros do século XX, que inclusive virou filme, melhor dizendo, virou obra-prima pelas mãos do Joaquim Pedro de Andrade, no fim do cinema novo, Apagar das Luzes dos anos 60. Filme com Grande Otelo, Paulo José, olha, filmaço, você tem que ver. Mas voltando a Mário de Andrade, o Turista Aprendiz, ele vai contar a viagem que o Mário de Andrade fez pelo Rio Amazonas logo depois de ter escrito Macunaíma. Essa viagem rendeu um livro que se chama O Turista Aprendiz, publicado originalmente nos anos 70, ou seja, quase 30 anos depois da morte do próprio Mário de Andrade. E nesse filme a gente vai ver essa viagem de uma maneira muito inventiva, com uma linguagem não realista, assumindo os preceitos do próprio modernismo, ou seja, quem dirigiu o filme, antes de qualquer coisa, foi lá buscar os elementos estéticos do próprio modernismo para fazer uma leitura, uma espécie de cinebiografia modernista de um modernista. Olha que coisa linda. Mas quem dirige esse filme? O grande Murilo Salles, o experiente Murilo Salles, de nome próprio, Como Nascem os Anjos, Todos os Corações do Mundo. Enfim, a gente está falando de um cineasta que aos 74 anos está experimentando com a linguagem do cinema, e isso é muito bonito de ver. Agora, quando a gente fala de experimentação, parece que o filme é uma coisa meio hermética, meio cabeçuda. Não é. Muito pelo contrário. Mário de Andrade, o Turista Aprendiz, é um filme muito divertido, muito engraçado, mostrando o contato desse intelectual com um Brasil profundo de sabores, cores e corpos que ele praticamente desconhece. Aliás, o Mário de Andrade aqui é interpretado pelo Rodrigo Mercadante. Lá no Papo de Cinema a gente tem uma entrevista com o Rodrigo. Outra coisa, eu falei há pouco do Murilo Salles, nós tivemos o prazer e a honra de receber o Murilo Salles para a gravação de um podcast especial sobre Mário de Andrade, o Turista Aprendiz. Então vá lá no seu agregador favorito no YouTube ou mesmo lá no Papo de Cinema para conferir esse papo que tá muito bacana. Então é isso, se você tá afim de conferir um filme sobre uma das nossas figuras mais célebres, especialmente do campo das artes, Mário de Andrade, o Turista Aprendiz, é a grande pedida da semana. Repetindo, ele chega no dia 27 de março aos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso, e nas próximas semanas nos cinemas de todo o país. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse Dá o Papo. Se você já assistiu ao filme, o que você achou do filme, aproveita para usar os comentários e dizer pra gente. E também se certifica de que você segue o Papo de Cinema para não perder nada do que tá chegando no YouTube. Como eu disse, a gente tem lá no site entrevista com o Rodrigo Mercadante, podcast com Murilo Salles e a crítica escrita por este que vos fala também lá no Papo de Cinema. Um grande abraço a todos e até a próxima.